Boa tarde a todos. A gravação foi iniciada desse nosso terceiro encontro do Chutando a Escada, que essa é a nossa imersão em um tema histórico de desenvolvimento econômico, um tema, por sua vez, vocês conhecendo enfim, que o encontro está sendo gravado, me autoriza o uso da imagem, mas eu acho que essa é uma imersão pontual para um grupo muito heterogêneo para um pouco da história do desenvolvimento econômico das principais nações que a gente conhece nesse nosso globo terrestre. E mais que isso, uma forma de construir um raciocínio um pouco mais crítico e mais elucidativo sobre o que a gente ouve e vê por aí, especialmente no ambiente de imprensa, que são quando as informações internacionais elas circulam com maior frequência. Então, trazer esse texto não significa que nós somos e seremos um grupo de estudo dedicado ao desenvolvimento econômico, mas trazer temas que podem ajudar a gente nessa percepção de mundo, que não precisa ser temas só filosóficos, ou só jurídicos, ou só, seja lá qual for. Eu acho que são temas que pontuam muito bem. E nessa curadoria desses textos que eu tenho feito, ou pensando em livros, nunca é um livro que eu vou pensar em como atrair pessoas para ler comigo. Nunca foi esse o meu racional. É assim, como trazer pessoas para ler aquilo que eu tenho vontade de ler. E que talvez eu não faria ou não concluiria se eu estivesse sozinha. Então, essa mesma índole que funciona para mim dentro da minha agenda, eu compartilho com vocês. Então, assim, a dificuldade que vocês têm é a mesma dificuldade que eu tenho. No mundo cheio de atividades, com vários projetos, vários compromissos, a gente envolveu e incluir a leitura de um texto relativamente difícil. Não pela linguagem em si, mas por não ser um texto que a gente está acostumado a lidar. Não ser um texto histórico com muitos dados que a gente consegue se conectar. Então, por exemplo, quando a gente está vendo sobre os Estados Unidos e começa a ouvir sobre o presidente Lincoln, a gente sabe quem foi Lincoln. Só que tem uma ideia que está ali, mas nunca situada no tempo e no espaço, como a posição dele em 1860, numa mudança importante de um problema grave que os Estados Unidos viviam em termos territoriais. Lendo esse livro, a gente consegue entender quais eram os valores que dividiam o país naquele período e onde que entra o tema de desenvolvimento econômico nesse ponto crítico da abolição da escravatura ali nos Estados Unidos, né, no século XVII. Então, assim, por que nós estamos pensando sobre isso? Porque eu poderia ter somente Lincoln na minha cabeça e ter outras informações aleatórias. E esse texto, principalmente essa primeira parte do capítulo 2, faz com que a gente comece a conectar de fato os nossos pontos. E isso, para mim, é o mais relevante, tá? Então, reunir vocês aqui, fazer com que vocês se entusiasmem, ou pelo menos que sigam de maneira dolorida até o final da leitura, também é o meu papel. Por isso que eu resolvi, para esse texto, diferente do Novo Iluminismo, vir todas as semanas aqui. Para a gente, de algum modo, mesmo que você não tenha lido, você se conecte com o conteúdo e leia o capítulo seguinte, mas pelo menos já tenha uma noção de onde a gente parou, quais são os dados principais, veja o handout, que acho que se você ler o handout, você vai entender boa parte do que aconteceu ali naquelas primeiras 100 páginas, e depois você vai acompanhando o texto. Eu queria também deixar registrado que, como no dia 9 é feriado e eu não lembrava desse feriado, nós não vamos nos encontrar na semana que vem, então eu estiquei o cronograma mais uma semana. Então, esticando o cronograma significa que, em tese, nós estaríamos terminando o capítulo 2 hoje e começando o capítulo 3 na próxima semana. Isso dá aí pelo menos 2 semanas para a gente, quase 3 semanas para a gente explorar o capítulo 3, que é o capítulo das instituições dentro desse universo de desenvolvimento econômico. Então, e o capítulo 4 é bem pequenininho, tem 20 páginas, então vai ser aquele meio que aquela cerejinha do bolo para dizer assim, uau, que semana tranquila, né? E terminar. Para aí eu escolher os livros que serão lidos no próximo semestre. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é assim, eu tenho alguns eixos temáticos para o segundo semestre. Então, acompanhe no grupo que eu vou deixar lá os eixos temáticos e vocês indicam qual vocês têm mais afinidade. Não significa que o que a maioria decidir vai ser o primeiro a ser lido, né? Provavelmente eu vou escolher o que menos se escolheram, porque é o que está menos confortável, né? A ideia é exatamente a contracultura aí.
Mas eu vou fazer o possível para a gente ter textos bons para o segundo semestre, tá? Para o próximo ano, aí eu já pensei em fazer algo diferente. Então, eu realmente vou definir um eixo temático para todo um período, né? E aí, talvez o clube crie uma outra estrutura. Mas para esse ano, eu queria muito entender esse público, essas pessoas, como eles têm frequentado esses encontros, de que maneira ele tem sido produtivo. E vou liberar também para vocês, eu não estou enrolando, tá, pessoal? Estou só aqui contando algumas histórias, porque eu não consigo falar tudo isso pelo WhatsApp. É também colocar um opinário para vocês, como se fosse um formulário de feedback, mas não pelo feedback em si, mas o que vocês gostam mais, quais são as sinceras dificuldades, se é rotina, se é hábito, se o cronograma está muito acelerado, porque a gente pode também deixar um cronograma mais dilatado. Eu não sei se eu consigo me encontrar com vocês todas as semanas numa situação de um livro que vai demorar 3 meses, porque daí eu não consigo me encontrar com vocês sempre. Mas propostas assim, e a gente, enfim, tudo isso é para eu fazer perguntas para que vocês possam responder, e eu espero que vocês respondam, porque acho que atende muito bem o interesse. Quando eu coloco as enquetes no grupo, como outras respostas aparecem, eu simplesmente não consigo, vocês perdem até de responder, porque já não estão mais vendo as enquetes, tá? Então, esses eram os temas de pequeno expediente desse encontro de hoje. Não no sentido dos stories, mas no sentido de que todos os assuntos que interessam antes mesmo de começar o trabalho duro, né? Eu acho assim, o que eu percebo do capítulo 2, tá? O capítulo 2 ele está distribuído nessas 100 páginas pelos países principais em que ele acolheu, e essa forma de reflexão dele, principalmente pensando em Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemanha, França, Suécia, Bélgica, Holanda, e os países do leste asiático, né? Esse foi um dos pontos críticos das críticas que ele recebeu, porque todos aqueles que lidam com temas de desenvolvimento econômico, eles tratam com profundidade determinadas sociedades, determinadas soberanias. Quando ele resolveu fazer um apanhado histórico, trazendo uma série de soberanias, eles disseram: olha, isso aqui é um absurdo, porque isso é raso. Você está querendo desconstituir uma ideia principal de que foi plantado, trazendo generalismos. E ele diz o seguinte: olha, não estou trazendo generalismo na prática. Eu sei que eu seria objeto de crítica. Eu tenho clareza de que iam me criticar. Mas eu queria plantar uma ideia na mente de todos para que isso pudesse ser objeto de reflexão. E acho que essa é a intenção, ou seja, era a ideia que faz com que a gente plante o interesse de se aprofundar no tema. A gente percebe também muito isso, quem estava comigo aqui no Novo Iluminismo, que essa também era a intenção do Steven Pinker, que era, de algum modo, pegar o Novo Iluminismo e temas absolutamente polêmicos, né? Temas que sempre trazem uma divisão absoluta em termos de posição ideológica, posição política, moral, e trazer ali temas importantes para o combate, né? O que me deixa, como que diz, o que faz com que a gente tenha uma similaridade em termos de provocação dos dois autores, né? Acho que eles fazem muito bem isso. E também conversam com o contemporâneo, né? Não são autores do século passado, não são autores que escreveram para uma sociedade do passado, são autores que estão escrevendo para essa sociedade contemporânea e tentando refletir sobre os efeitos históricos ou as condições atuais de tudo que a gente precisa pensar enquanto sociedade. Então, por isso que eu acho que esses dois livros conversaram muito bem em termos de sequência, tá? Uma outra consideração em termos de acréscimo, alguém aqui do grupo, e depois pode se apresentar, indicou a série na Apple+, do Dilema de Lincoln. Acho que foi a Gabriela, não foi? Foi a Gabriela? Não sei, eu não lembro. Não sei quem foi. Mas eu sei que foi a Fui eu, Fernanda? Flávia. Fui Então, eu, mas é. a sua indicação foi maravilhosa, porque eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir e reli o capítulo dos Estados Unidos aí no capítulo 2, porque eu queria ver quem era o Lincoln narrado por essa história contemporânea aqui, ou pelo menos nesse viés, né? Lá é um viés exclusivamente escravocrata. Eu ainda estou na primeira, entrei no segundo episódio da série, mas super recomendo, é bem feito, bem produzida.
os textos não viam um eixo temático tendencioso, ideológico, acho que ele estava ali meio que contando uma história, mas estava contando pelo viés da abolição da escravatura que aconteceu em 1862, né, 2 anos depois da eleição de Lincoln como o 16º presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Então, assim, acho que ali ele conta muito. E assim, foi tão excelente a sua indicação, Fernanda, porque me conectou, você falou naquele dia, a gente leu o texto, conversou aqui, e eu assisti, acho que sábado ou foi domingo. Então, aquilo ali fazia silêncio, silêncio, porque meus filhos entravam, saíam, meu marido entrava, isso aqui é muito bom, vocês podem ir lá, vocês podem ir lá para fora, né? E eu falei, nossa, não sei se vocês viram, até, poxa, acho que foi domingo, até coloquei nos stories, eu falei assim, membros do clube entenderão, né? Leitores FHG entenderão. Então, assim, sempre que vocês tiverem excelentes sugestões como essas, por favor, né? Tem que ir lá para a nossa curadoria, porque essa é a ideia, que todo mundo aqui ajude todos a compreender melhor, né? Eu não sei se a Fernanda já terminou os episódios, mas eu tô ali no segundo episódio da primeira temporada e eu achei excelente, né? Ainda não, é densa, né? Os episódios são bem densos, é muita informação, mas eu achei interessante compartilhar porque acho que agrega na perspectiva histórica, né? Que o livro está trazendo um ponto e eles vão trazendo outro, então tem muita coisa acontecendo naquele período. Eu achei bem Não, interessante e tem isso. muita coisa acontecendo, e se a gente olha para esse capítulo de novo, tudo que está ali envolvido é esse momento histórico que eu não posso dizer que é a grande virada, mas era um momento crítico do caminho que a gente ia seguir. Se era o caminho do protecionismo, que alimentava intenções do norte, industrial, né, manufatureiro, e o problema da escravatura, que era o interesse do sul agrário. Então, assim, a gente estava. Todos os pontos críticos que diziam respeito ao momento político estavam ali, tá ali naquele período, né, naquele metade do século XVII, ali para os Estados Unidos. Né? E acho que ele também. O próprio capítulo conversa muito bem com os valores, né? Porque a gente, nesse período Desculpa. Deixa eu tomar meu chá aqui, porque conversa muito com um momento em que lembra que a Grã-Bretanha ela já está. Eu estou conversando livre, tá? Porque eu acho que de algum modo a gente vai se conectando mais. A Grã-Bretanha, ali bem antes do século XVII, já estava. No século XVII, a Grã-Bretanha já estava vendendo um sistema britânico liberal. Onde 2 séculos antes ela era absolutamente protecionista. Os Estados Unidos fez, ó, não, 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 igual a minha filha Francesca, ela faz. Não, os Estados Unidos foi um daqueles que de cara recusaram aquela proposta, digamos assim, e acho que o autor coloca entre aspas o sistema britânico liberal, porque ele já estava sendo influenciado enquanto América, né, ali tem um ambiente da América do Norte muito colonizado pelos Estados Unidos, a gente sabe que boa parte do Canadá, ou pela Inglaterra, boa parte do Canadá tem influência fortíssima ali, mas enfim, acho que a gente precisa avançar. Então, quem puder, assista essa série, conecte, releia esse capítulo, esse pedacinho dos Estados Unidos, são 10 páginas, eu acho que não dá mais que isso. E se for isso que você extrair do texto, já valeu a leitura completa. Eu acho que porque ninguém consegue tirar ou extrair tudo. Eu, por exemplo, Fernanda, eu falei, cara, eu vou pegar uma caneta para estudar esse coisa, né? Essa série. Mas não precisa, porque se a gente está estudando aqui, tudo isso se conecta de novo, né? Então, assim, eu fiquei com o Lincoln na minha cabeça, querendo ir para Washington para ver tudo aquilo, já quero estudar esse universo. Vi que alguns de vocês comprou o livro acho que é uma biografia do Alexander Hamilton, né? Ali é uma bíblia de 700 páginas, eu acho que aquilo ali vale se alguém quiser realmente se aprofundar nessa ideia, né? Porque de fato é um baita livrão, né? E uma das minhas intenções, por exemplo, aqui, era pensar, por exemplo, em livros no clube, por exemplo, estudar um pouco da história da Grã-Bretanha, pensando em quê? Em biografias do Churchill, biografias da Margaret Thatcher,
que seria uma forma da gente identificar pessoas em momentos históricos que contam um pouco daquilo tudo que aconteceu. Eu adoro biografia, né? Que eu acho que eu me sinto, assim, parte do mundo, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, o que eu percebi desse capítulo 1 e capítulo 2, já que a gente vai encerrar o 2 hoje, né? Eu percebi que ele, como um bom didático, ele repete muito. Ou seja, não que as ideias, não estou falando no sentido as ideias se repetem, não. Ele traz todos os fatos históricos para carimbar, para timbrar exatamente o perfil de comportamento desses países desenvolvidos. Não sei se vocês percebem isso, mas depois que ele conta a história da Grã-Bretanha, Estados Unidos, todos os outros países, ele volta para os mitos e os fatos históricos, né? Então, assim, tudo aquilo que contam para a gente, que na verdade não é tão verdade assim. Quando ele reconta esses mitos do catching up, que é o caminho que esses países desenvolvidos percorreram em seu desenvolvimento para alcançar a posição que eles estão hoje, ou que eles estiveram, né? Ele meio que repete um pouco de tudo isso. Não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento, mas é como se ele voltasse para todos aqueles pontos, como, por exemplo, a gente lê na Grã-Bretanha, a gente viu praticamente tudo na introdução, de uma forma bem sucinta, mas a gente viu todos os fatos principais, a gente viu na introdução. Por isso que eu costumo dizer que bons livros têm boas introduções, que significam que quando você lê a introdução, você encontra tudo que vai ser lido ali, e nas conclusões ela se conversa em absoluto com aquilo que foi introduzido. Então é meio que um convite, uma carta ao leitor, a introdução, e a conclusão é exatamente quando ele fecha o raciocínio, quando ele coloca os principais argumentos ali, tá? Então acho que esse capítulo 2 ele tem algumas nuances, mas que ele sugere, tanto é que quando ele fala, por exemplo, dos países semi-independentes, das colônias, a gente já está repetindo um pouco, ou aprofundando ainda que minimamente aquilo que ele já anunciou no capítulo anterior, tá? E o que é? Eu acho que se vocês lembram muito bem, quais eram os principais, eu vou fazer uma de professora agora, quais eram os principais elementos usados por essas nações nesse período? Quais eram as principais estratégias políticas para conseguir posicionar os países nas posições de crescimento de riqueza? O argumento da indústria nascente, que era como proteger a nossa indústria, que teoricamente teria surgido esse argumento teórico através do alemão Friedrich List, mas depois eles indicam que, na verdade, List teria começado a divulgar esse argumento no exílio que ele teve nos Estados Unidos, onde, na verdade, esse argumento era de Alexander Hamilton. Então, ele teria trazido esse argumento de indústria nascente de uma maneira muito forte e que Friedrich List teria ali meio que absorvido isso. Digamos assim, historicamente, a gente não sabe bem quem, ou pelo menos não se tem certeza absoluta de quem trouxe esse argumento da indústria nascente, mas está aí nessa bola dividida claramente entre Alexander Hamilton e Friedrich List. Então, a gente tem o argumento da indústria nascente, que, por sua vez, trabalha com alguns outros argumentos. Ou é corolário, como a gente chama, que é uma guarida para outros conceitos, como política tarifária. Vocês podem abrir o microfone, tá? Se vocês quiserem, para me ajudar. Porque isso aqui, se eu tivesse em sala de aula, eu ia dizer, Gabriela, vamos lá, é o quê? Mas como vocês estão tímidos, eu já fiz isso em outras vezes. E quando eu fiz isso, no encontro seguinte não apareceu ninguém, né? E aí eu parei de fazer isso, que ninguém queria aparecer. Mas eu tenho, em termos de lógica, a gente vai ter sempre o argumento da indústria nascente, uma questão de política tarifária, né? Umas barreiras tarifárias para importação, né? E por quê? Porque eles precisavam, de algum modo, trazer o máximo, usar o máximo que eles podiam do produto bruto, da matéria-prima local, né? O que eles trouxeram muito o que eles trouxeram demais foi tecnologia, através de quê? De espionagem industrial. Espionagem, é. Espionagem industrial.
Eles ficaram sempre dentro de uma política gradualista que aconteceu na Grã-Bretanha, sempre tentando entender o que eu preciso mais, o que eu preciso menos. Eu fecho quando eu não preciso, eu abro quando eu preciso, abro um pouco, e eu vou sempre naquela flexibilidade com uma visão para dentro. Dane-se o comércio internacional. Né? Eu quero saber como eu fortaleço. Dane-se se a Bélgica vai quebrar os Flandres, não vai ter mais uma indústria têxtil forte como tinha antigamente. Dane-se se o algodão da Índia é o melhor algodão de todos do mundo, porque eu também não quero, eu vou quebrar aquele, né? Principalmente naquela descontinuidade da Companhia das Índias Orientais. Veja, todo esse meu repertório livre aqui é tudo que a gente lê no capítulo 2. Veja que, com base no handout, a gente pode falar sobre isso já num café, num barzinho, falar aqui com propriedade. E por quê? Porque a gente percebe isso de uma maneira muito firme, sempre tendendo um pouco mais para um dos fatores e um pouco menos para outros. O que esses países desenvolvidos fizeram com muita propriedade foi também investimento em projetos P&D. Lembra que a gente falou que é pesquisa, desenvolvimento? Então, assim, os projetos P&D é educação. Eles são tão fortes em educação, por isso que eu acho que a educação é a chave para o mundo, em todos os sentidos. A gente só deixa de ser pessoas. Eu acho que eu não sei se a gente deixa de ser pessoas, a gente se torna quem somos, ser cientes, se nós aproveitamos ao máximo a nossa capacidade de evoluir intelectualmente. Então, assim, esses países fizeram isso com muita propriedade. E no capítulo que fala da Alemanha, um dos fatores mais importantes é que metade do mundo estudou na Alemanha, porque tinha um grau de seriedade naquele produto intelectual absurdo. Não era só no sentido, vamos importar tecnologia para via espionagem industrial. Não, mas era também como a gente investe em pessoas, como que a gente acolhe talentos. Eu quero imigração dos melhores que estão ali nos Flandres. Eu quero. Pode falar, tá? Pode levantar a mãozinha, Fernanda, se você quiser. Como que eu faço para importar essas pessoas? Veja, eram condutas que a gente vai ver um pouco mais ou um pouco menos, mas que são absolutamente necessárias para esse catching up. Que os países em desenvolvimento olham muito pouco. Até hoje olham muito pouco. A gente tem uma educação básica fraquíssima, uma educação técnica fraquíssima, uma educação universitária fraquíssima, né? Nós temos. E aí, como que a gente tem tecnologia? A Alemanha investiu, junto com os Estados Unidos, em inúmeros centros técnicos, centros de estudos tecnológicos, porque a questão não é espionar industrialmente, é o que fazer com esse produto. Não adianta eu comprar para replicar se eu não tenho estrutura e pessoas que consigam entender como aquela máquina funciona. Né? Então, assim, não é só uma questão de vamos trazer, né? É igual assim, olha, vamos imitar o que a Flávia faz. Aí, quando você vai ligar o microfone, vai dizer, ih, como é que faz para imitar? Putz, eu não sei, porque eu, né? No máximo, oi, oi, mas o que eu vou falar não dá. Mas eu tô falando eu tô falando assim, não é sobre copiar uma máquina, não é sobre copiar a tecnologia, porque de algum modo, para copiar a tecnologia, eles precisavam também ter conhecimento. Fernanda. Eu ia comentar justamente isso, Flávia, para mim foi uma experiência de ler o livro e não pensar no nosso país, assim, e tentar trazer essa perspectiva atual. E aí eu li um livro recentemente chamado Rabalde, que fala sobre a Amazônia. E aí, numa das passagens do livro, fala sobre o contrabando, na verdade, foi a expressão que ele usou, das sementes de seringueiras. E aí, disso, a indústria borracheira no país degradou, né, recai. E aí eu fiquei pensando muito um pouco no que o livro tem falado, né, e nessa perspectiva. Tem a questão da indústria, tem a questão da qualificação das pessoas para isso expandir para além da questão da matéria-prima em si. Então, esse livro tem me tentado conectar com temas muito atuais, né, do que a gente tem discutido ultimamente. Assim. Mas eu acho que é isso, porque, por exemplo, dá para a gente voltar, em termos atuais, para um tempo em que se fazia barreiras tarifárias? Não, porque a gente vai ser banido do mundo. Ainda há comportamentos assim no leste asiático, a gente sabe que há. Mas, assim, são países comunistas,
São países que se não conversam com o nosso ambiente democrático. Então, assim, dentro das nações democráticas, o que a gente consegue fazer hoje? Infelizmente, a gente não consegue fazer o que eles fizeram no passado. É como se a gente tivesse... Já passou esse momento. Agora a gente tem que entender, de acordo com esses mecanismos e as ideias de facilitação de comércio que hoje estão aí apregoadas, com essa ideia de modernização das relações, o que a gente faz dentro dos nossos países para ainda fazer, em termos de cultura de desenvolvimento, a ampliação de tudo isso. Então, assim, quando a gente pensa aí nesse arquétipo do que aconteceu nos séculos 3, 4 séculos passados com as questões, com as nações na época em desenvolvimento, hoje absolutamente desenvolvidas, é tudo que eles fizeram para conseguir chegar aqui. Então, quando a gente pensou em argumento da indústria nascente, proteção tarifária, e aí nessa proteção tarifária, a gente tem inúmeros aspectos que podem não ser, vou passar a palavra para você, tá, Gabriela? Que podem não ser, por exemplo, a gente vai bloquear o protecionismo grosseiro, agressivo, mas a gente vai estabelecer outras circunstâncias. A gente vai subsidiar, apoiar as indústrias exportadoras, porque em termos de objetivo institucional, eu digo político, em termos de bem público, de bem-estar público ou social, ele alcança um objetivo de ampliar essa possibilidade de industrialização do nosso país. Então, assim, como que eu faço para alocar? Tem outras maneiras de fazer com que a gente se fortaleça, como investimento em infraestrutura, estradas, transporte público, rodovias, ferrovias, implantar um país de infraestrutura forte é também um grande fator em termos de política pública que conversa com esse passado. Então, não precisa ser uma proteção tarifária em absoluto, mas olhar para a indústria como fonte de riqueza, como uma fonte em termos de potencial de absoluta riqueza, né? É, a ideia de exportar talento é isso, né? Tem uma questão interessante, porque quando a gente fala em exportar talentos, é que se o nosso país não tem condição de absorver essa mão de obra qualificada, tem muitos outros países atraindo essas pessoas, que é o que os países em desenvolvimento fazem. E por que atrai? Porque aqui eu tenho uma educação pouco prestigiada, né? Eu tenho um rigor em termos de regulatório mesmo, que faz com que as universidades não tenham o nível que nós esperamos que tivesse. Então, a gente cria uma cultura de facilidade e a gente tem muitos profissionais que acabam não conseguindo ocupar um espaço, porque a qualidade de ensino é muito inferior, não alcança o nível mínimo para que ele possa ter uma posição, né? E acho que tudo isso interfere. Gabriela, pode falar. Oi, pessoal, boa tarde, né? Na parte que você falou, assim, da Alemanha, né, do quanto que as pessoas, os intelectuais, a gente vê muito, principalmente no direito, né, estudou na Alemanha, veio da Alemanha, teoria alemã. Então, estudando um dia desses sobre constitucionalismo, sobre Marcelo Neves, sobre liberdade econômica, Constituição econômica, então a gente pode ver o quanto que de institutos importados e que se acabam se transformando em sui generis para se adaptar à nossa realidade. E o quanto que poderíamos, o nosso ordenamento como um todo, a nossa sociedade, em termos de educação, criar institutos que realmente se adequassem à nossa realidade. Então, esse livro me trouxe a perspectiva de que é muito importante a gente ampliar, compreender as possibilidades, mas exatamente isso. Nem tudo vai ser possível ser aplicado, né? Precisa a gente ponderar com a nossa realidade, mas a educação vai ser a base, né? A educação em todos os sentidos, da gente acabar, como é que eu posso dizer assim, prestigiando, privilegiando uma educação de base de qualidade, uma educação superior de qualidade. Isso a gente ainda vê muito, de maneira ainda muito incipiente, muito complicada, digamos assim, né? E eu acho que faz todo sentido o que você falou, e eu acho que é isso, essas fragilidades fazem com que a gente perca pessoas, mas também a gente, com as pessoas que não se qualificam de maneira razoável, elas importem verdades que não se aplicam à nossa realidade, ou seja, que passam a não ser tão verdades assim. É verdade para o contexto em que ela estava localizada,
mas transportando ou importando determinados conceitos, ele não se aplica em absoluto a gente aqui. Alexandre, você quer falar? Eu acho que é o Alexandre que quer Boa falar. tarde. Estão escutando? Estou ouvindo, sim. Boa tarde. Gabriela, eu vou pedir para... Isso. Pode falar. Professor, pegando assim para o contexto do nosso país atual, a gente está falando e vou falar de maneira econômica, explorar o conhecimento da professora Flávia aí, que era da área aduaneira, né? E trabalha com certeza com importação e exportação. Eu vou puxar um pouco o passado, o ciclo da borracha, né? A Bélgica, ela se desenvolveu no ciclo da borracha, sem produzir borracha, explorando o Congo. O investimento todinho foi feito em infraestrutura, né, ferrovias e educação. São os dois pilares aí, né? Para quê? Para poder escoar a sua produção. Esse é um ponto que, a meu ver, o Brasil perdeu o bonde da história. Como é que a Bélgica, um país pequeno, menor do que a minha Paraíba, consegue se desenvolver, consegue ser o maior exportador de borracha, e nós com a Amazônia não conseguimos na época. Outro ponto, eu lembro quando eu era criança, né, eu não vou dizer minha idade, né, também, mas antigamente a gente andava de trem. O país era cortado por trens. Você cortava todo o meu estado por trem. E hoje não tem mais essas ferrovias. Foram totalmente abandonadas e hoje vai ter que reconstruir para poder se desenvolver e escoar, né, a produção. Isso não é só aqui, são vários estados do nosso país. A região centro-oeste passa por isso, né, por essa situação, norte e nordeste, principalmente essas três regiões. E trazendo para a situação atual, professora Flávia, em relação à questão aí da exportação do petróleo bruto, eu acredito que talvez nós estejamos perdendo talvez o maior bonde da nossa história, porque nós exportamos petróleo bruto, porque não temos refinarias suficientes e importamos o petróleo refinado a preço de dólar. Quer dizer, não seria a estratégia principal econômica do país nos próximos 30 anos, 40 anos, apesar de que a matriz energética está mudando e vai mudar, principalmente na Europa nos próximos 20 anos, construir refinarias. Porque exportar petróleo bruto para importar refinado não faz muito sentido. O Brasil podendo ser um grande exportador de petróleo. Eu acho que a gente tem várias coisas, né? Eu acho que existem várias questões políticas aí dentro, tá? E aí eu acho que, sem responder sua pergunta, para não trazer comentários políticos sobre a nossa situação atual, Sim, ou decisões que já foram tomadas no passado, mas eu acho que existe sempre, lendo esse livro, a gente percebe muito daquilo que eles querem que a gente faça e daquilo que eles não querem fazer ou nunca fizeram. Eles, eu estou falando sempre país em desenvolvimento e país desenvolvido. Existe um discurso hoje, existe um discurso, né? O discurso de carbono, o discurso XPTO, mas nunca existe o discurso versus o contraste entre a história desses países, ou seja, quais são as condições? Quanto eu tenho de crédito de carbono, eu gero em termos de crédito de carbono, e quanto você gera de crédito de carbono, né? Se você, e a gente tem, principalmente a gente é um país continental, né? Olha, a gente não pode ter combustível fóssil. Tem um grande problema em termos de matriz energética, carbono. Então, o petróleo está fora da parada. E aí tem outros problemas. E aí, por exemplo, por que o petróleo está fora da parada? Porque alguém precisa desse petróleo, alguma indústria precisa desse material bruto. E a gente compra o material transformado. Existe um problema de discurso, e acho que é muito mais a firmeza política que vai definir se a gente vai manter dentro, se não vai. A seriedade política que vai fazer com que as refinarias fiquem de pé, porque tem centenas de projetos de refinaria que quebraram nos últimos 15 anos, que nunca entrou no papel, entrou nos orçamentos, mas nunca foram concluídas. Então a gente tem uma série de problemas aí. Acho também a desatenção para as ferrovias.
acho que é um grande problema também. Por quê? Porque ferrovia não transporta pessoas. A ferrovia transporta commodity, transporta manufatura. Ferrovia leva de um ponto a outro, de uma zona primária a outra, também como estrutura logística. E aí eu tenho uma outra política que vem agora e quer incentivar a compra de carros populares. Então, assim, tem uma questão aí difícil de lidar. Então, assim, eu acho que tem vários vieses políticos por trás de tudo isso. Mas voltando para o livro, acho que o que o livro faz aqui é demonstrar para a gente que existe um conflito de discurso muito grave. E isso gera um desvio de comportamento. Eu estou falando em termos daquilo que eu digo e daquilo que eu quero que você faça. Então, por exemplo, transferir penalidades para um país que tem sobra de crédito de carbono, porque ele não atingiu metas que os países desenvolvidos não conseguem atingir. Impor metas idênticas, a gente já supera determinadas metas à torta direito. A gente viu no livro anterior que nós lemos. Onde está o problema Tem os problemas de estigma da própria energia nuclear, né? Estigma não, mas assim, a história traumatizou o uso de uma energia limpa e hoje a gente não dispõe dela, apesar da gente ter grande potencial de gerar energia limpa e resolver o problema. Mas, infelizmente, a história trouxe aí uma pedra que se posicionou sobre essa energia nuclear. Mas, enfim, o que eu acho que esse livro traz é exatamente essa dicotomia de discursos e comportamento. Então, o que exigem dos países em desenvolvimento hoje? Esporte e matéria-prima. O mundo quer que permaneçamos agrícolas. O mundo quer que permaneçamos pouco instruídos. O mundo precisa levar talentos e comprar tudo que a gente tem em abundância. E que se a gente transforma tudo isso, a gente passa a competir com países que estão quase na sua totalidade industrializados. Só que para você ser quase na sua totalidade industrializado, você precisa ter insumo, você precisa ter matéria-prima, você precisa ter soberanias que forneçam. E na raiz, quando a gente olha no capítulo 2, os países, as colônias e os países semi-independentes, eles estavam ali para serem provedores de material primário. Então, quando a gente pensa aí na Bélgica, e aí tem a outra fragilidade, né? Mantenha esse povo semi-alfabetizado, porque nos favorece. Favorece outras soberanias, favorece o movimento político, favorece quanto menos pessoas instruídas, mais dominados nós somos, em todos os sentidos. Não estou falando nem de direita nem de esquerda, estou falando em termos de manada. E a gente percebe tudo isso em várias situações das nossas vidas, seja na situação intelectual, profissional, seja as pessoas repetindo aquilo que elas desconhecem, aquilo tudo sem referência, uma vida que vai ser chat GPT e ninguém sabe a fonte, né? Esse caso que vocês viram, não sei se vocês viram dos Estados Unidos, foi um negócio assim de um advogado, não sei se vocês chegaram a ver, mas é um caso bem interessante de como a gente pode comprar inteligência artificial com dados absolutamente falsos, né? Então, ser uma grande fonte de proliferação de fake news. E tem muita coisa, pessoal, para a gente falar sobre isso. Eu estou lendo textos sobre educação midiática, porque é alguma coisa que eu vou me dedicar em termos educacional para o grande público, né? E é impressionante que se a informação e a mídia hoje representa mídia em todos os sentidos, a antiga e a nova, em todas as formas em que a gente está exposto ao mundo que nos entrega informações. Antes era um telefone discável, era uma televisão com anúncios, eram outdoors. Hoje é um pouco de tudo isso com a internet na sua maneira mais extensa. Mas é a dominação das pessoas pela informação. Então, as pessoas podem ser absolutamente dominadas pela informação errada. A gente pode ficar completamente limitado quando a gente não olha várias outras opiniões e vieses. Eu acho que para a gente falar, por exemplo, mal de determinada coisa, a gente precisa estudar um pouquinho sobre essa coisa, se dedicar um pouco para saber se eu posso falar mal. É como, por exemplo, ninguém me conhecer
E aí as pessoas não me conhecem e dizem assim, nossa, começa a falar mal de mim. Aí me conhecem e fazem assim, nossa, não é que ela é legal? E aí, putz, eu não devia ter falado mal dela, porque você se precipitou. Essa precipitação, eu estou falando um exemplo hipotético, tá, pessoal? Para ficar mais. Mas essa precipitação, em termos de compartilhamento, de formação de opinião, faz com que a gente também seja dominado pelas grandes mídias, sem nenhum tipo de critério crítico sobre o que a gente está veiculando, né? Sem nenhum critério de. E é por isso que a gente volta para o livro para dizer assim: tem um grande problema aqui em termos de discurso. Então, a gente pode ouvir outra versão diametralmente oposta. Qual que vai prevalecer? Aquela que tiver as melhores razões e melhor fundamentada, desde que a gente esteja preocupado com isso, né? Acho que esse também é um outro ponto crítico. Mas eu queria só, nesses 14 minutos, vocês veem como passa rápido? Se a gente passasse um dia inteiro falando sobre esse livro, a gente tinha repertório para falar, e olha, a gente nem chegou no capítulo 3 ainda. O que eu queria que vocês percebessem é que eu acho que um dos países que mais nos chamam a atenção é os Estados Unidos. E por que eles chamam a atenção? Porque a gente tem um velho mundo, e esse velho mundo, ele é aquele velho mundo formado pelos países da Europa continental, né, que a gente conhece ali, e que começaram muito antes, por serem antigos, eles praticaram o que os Estados Unidos praticou 2 séculos antes deles. Mas eu acho que os Estados Unidos teve um comportamento muito crítico em relação aos dados do mundo. Os Estados Unidos tinham um risco enorme de sofrer um efeito manada, de ser submetido a um efeito de colonização. E foi diferente do que aconteceu. Eles perceberam rapidamente que não era bem assim. E eles deram aquela virada, uma virada muito estratégica. E eu acho que essa virada estratégica dos Estados Unidos aconteceu com pouquíssimas potências. De modo que quando a Grã-Bretanha ela estava se desenvolvendo, lá 2 séculos antes, século XV, século XVI, os Estados Unidos nem existia, era mato. Mas logo depois, mesmo com alguns avanços, os Estados Unidos eram uma economia insignificante. Eles não ofereciam nenhum tipo de risco. E a grande virada econômica dos Estados Unidos é que ali na Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, eles eram os maiores credores do mundo. Ou seja, eles se tornaram um dos países mais ricos do mundo. Então, eles conseguiram superar todos os fatores de crescimento que o velho mundo tinha, ou pelo menos que usufruíram na dianteira do desenvolvimento econômico, mas que de algum modo eles perderam a mão em um determinado momento. Perderam a mão por uma questão política, perderam a mão talvez quando eles abriram para o momento, abriram de algum modo para essa derrocada ou para essa oportunidade de uma economia liberal, né, antes daquilo que poderia ter sido liberal, sempre entre aspas, tá, pessoal? Segundo esse autor, esse aqui é tudo baseado no que esse autor falou, a gente não tem nenhuma dessas sociedades, elas são liberais, de fato liberais, até enfim, 1960, metade do século passado. Então, assim, não tem nenhuma dessas sociedades, por mais que elas tragam algumas, era muito mais para disfarçar ou para querer que os outros agissem de acordo com o discurso, onde, na verdade, eles continuavam com absoluto controle do Estado, eles continuavam com uma estrutura muito... É meio que assim, eu sou liberal no papel, eles precisam acreditar e agir de acordo com essas condições. Então, acho que isso fica muito claro aqui nesse texto. E quando ele pensa, por exemplo, na França, ele diz, olha, a França, por incrível que pareça, a França não tinha uma questão muito tarifária. Eu acho que ele era um país mais... Era um dos países mais, digamos assim, menos agressivos em termos de barreiras tarifárias. Mas eles ocuparam, a França ocupou, vou até abrir aqui que eu grifei alguns trechos, porque eu não consegui fazer o handout. Eu realmente parei no handout que vocês leram, porque handout é um negócio que exige a releitura, né? Handout, você não faz um handout sem... Você consome mais tempo fazendo handout do que lendo o próprio texto. Porque para estruturar os argumentos, tudo precisa fazer sentido. Não sei se para vocês. Mas para mim, ele é mais trabalhoso do que ler propriamente. Quando você lê bem conectado,
você não precisa... Enfim. Cadê, meu Deus? Eles não foram aquela política do chamado laissez-faire que a gente falou. Eles não eram tão liberais, eles não adotaram a política britânica, mas eles eram os mais moderados desse período. E a própria história acaba atribuindo a essa estagnação, de algum modo, a esse estágio moderado em termos de condução da economia, é o fato de a França ter ficado muito atrasada em termos industriais, de desenvolvimento industrial. Não fala da Itália, tá? Então, assim, aqui não tem Itália, ninguém está falando da Itália aqui, só fala da França, só para se comunicar com você. Mas, aqui falando da França em si, eles eram os mais moderados em termos de posicionamento, eles nem eram nem tão indústria nascente, nem tão liberais. Por isso que eles tiveram uma certa estagnação industrial. Mas eles tiveram uma reviravolta em termos de política já assim no final perto da Segunda Guerra Mundial, de modo que no século passado a França meio que superou a própria Grã-Bretanha em termos de desenvolvimento, em termos de economia. Então, assim, o que a gente vê no Velho Mundo é uma oscilação genuína entre todas essas categorias de proteção de indústria. Então, o que é um protecionismo mercantilista, a relevância desses países desenvolvidos, e o que é essa política liberal do laissez-faire, que é o discurso que o mundo inteiro precisa. Por que o mundo inteiro precisa do discurso do laissez-faire? Porque eles precisam conectar culturas, conectar economias, precisam conectar cadeias globais de valor. Então, assim, essas cadeias globais econômicas precisam se comunicar. E aí, dependendo do discurso e da forma como é conduzido e da maturidade com que cada soberania, cada governo enfrenta. Porque o que esse livro também traz é a importância do governo na liderança do desenvolvimento econômico. Então, assim, não pensar, infelizmente, o nosso poder, enquanto pessoa física, é de voto. Porque quem tem o poder de garantir que essas políticas fiquem de pé, claramente é o governo. Então, assim, o governo que escolhemos define quem seremos ou como estaremos em termos de desenvolvimento econômico. Então, hoje, bandeiras de desenvolvimento econômico, como essas políticas vão ser implantadas, quais são os valores de determinado movimento, isso é o que vai definir se nós vamos sair ou não. Mas isso não significa que tem que ser um país que venha para taxar a agricultura, para criminalizar a agricultura. Muito pelo contrário. A gente tem que fortalecer a indústria e não fragilizar aquilo que a gente tem de muito forte. O que a gente não pode ser é 100% agrícola, mas a gente não pode ignorar que essa força em termos territoriais, em termos de qualidade de solo, de culturas, não no sentido social, mas cultura no sentido agrícola mesmo, os potenciais que a gente tem em termos de territoriais, de terra, de cultivo, são absurdos. Então, a gente tem aí condições de alimentar quase o mundo inteiro. Estou falando sem dados estatísticos, mas a gente tem condição enorme de manter uma indústria agrícola, uma agricultura, um país agrário também forte. O que a gente não pode é ignorar a nossa economia. Alguém de vocês me mandou um link de um Reels de um evento sobre indústria automotiva. E um dos elementos que a gente precisa conversar é o que de fato a indústria automotiva agregou para o nosso mercado. De que maneira ela evoluiu? De que maneira ela evoluiu tecnologicamente? O que a gente está produzindo aqui? O que a gente consegue de maneira autossuficiente fazer aqui? Eu sei que importar é bom, mas se a gente só importa a tecnologia, a gente tem um produto que fica menos competitivo, porque ele fica mais caro. A gente está no risco cambial, a gente tem risco de estar sempre vulnerável ao insumo e nunca desenvolve uma indústria local de produtos intermediários, de matéria-prima, material intermediário, ou produtos intermediários e material de embalagem. Por quê? Porque a matéria-prima é o bruto, mas eu posso ter um insumo ou um produto intermediário que já é manufatura, então isso já é indústria também. Entende? Então eu posso ter uma cadeia completa no Brasil, não preciso trazer tudo, mas para isso eu preciso investir em tecnologia, em educação, em infraestrutura. Eu tenho que não é só aumentar
a tarifa. Muitas das políticas de protecionismo hoje são praticadas através do dumping. A gente conversou, não sei se a gente falou sobre isso na semana passada, ou se eu falei com outra circunstância. Eu atuo em alguns casos de dumping no escritório e, às vezes, o mecanismo de dumping também foi usado pelos Estados Unidos, por muitas vezes e condições, para aumentar, para criar uma barreira tarifária na guarida do dumping. Então, isso também precisa ser observado. Tem um vídeo de dumping no meu canal no YouTube. Vale a pena quem quiser entender um pouco mais do que se trata, olhar. Mas, baseado nisso tudo, pessoal, o que a gente tem conceitos, estruturas de políticas públicas que funcionaram muito bem para os países desenvolvidos no período em que eles estavam alcançando esse local. Hoje, chutar a escada significa que os países, de alguma maneira, apagaram da história tudo aquilo que eles não querem mais que a gente faça. Então, não querem fazer, porque não cabe mais, nem quer que ninguém faça, que não quer que o mundo faça. Então, chutar a escada, eu não vou dizer para você como eu cheguei até aqui. E as bandeiras são muitas, por isso que a gente tem que ter uma educação crítica para filtrar o que a gente absorve, o que a gente ouve, entendendo se os discursos fazem ou não sentido. Por isso que eu também acredito muito nessa estrutura de texto, nessa estrutura de pesquisa que a gente vem a fazer, sempre baseado em dados fidedignos, que é o que o Steven Pinker fazia lá no Novo Iluminismo. Então, baseado em tudo isso, eu considero encerrados os trabalhos do capítulo 2, e na semana que vem a semana que vem a gente vai estar de folga, mas isso significa que vocês vão lendo, não deixem de ler, e a gente no dia 9, não, no dia 16, a gente vai falar sobre a primeira parte do capítulo 3, no dia 16, e no dia 23, a gente vai encerrar o capítulo 3 e falar um pouquinho sobre o capítulo 4. Então, a gente tem aí praticamente 3 semanas para ler 120 páginas, 130 páginas, o que dá umas 40 páginas por dia. Eu recomendo, por dia não, por semana. Eu recomendo que vocês desliguem os celulares, façam um compromisso de colocar o celular dentro de uma gaveta no silencioso e pegue seu livro, para que aquelas notificações não ficarem brotando e tirando você do seu raciocínio. Alexandre, você não vai estar forrosando às 13 horas, só se você tiver problemas, porque ninguém forrosa, ninguém vai forrosear, eu não sei nem que verbo a gente pode usar para forrosear. Ninguém vai fazer isso meio-dia, 1h da tarde. Você vai cumprir o seu encontro intelectual e vai chegar assim muito mais inteligente para pular quadrilha, né? Para brincar de São João. Então, por favor, não me decepcione, tá? Se você começar de manhã, você tem problemas. Ninguém consegue aguentar um São João, nem os pés aguentam desde de manhã. Mas, pessoal, eu queria muito agradecer. Acompanho. Essa era uma conversa mais livre, de fato, porque na semana passada eu lotei vocês de tema, então hoje era para a gente meio que sedimentar o que a gente conheceu aqui nesses capítulos e poder, principalmente no 2, né? E no 3 a gente de fato começar a entender um pouco mais. Não deixem de algum modo, se tiver alguma coisa, algum trecho no capítulo 3 que você tem alguma dificuldade de se conectar, leiam um pedacinho. Por exemplo, falou da Suécia. Volta na Suécia e lê só aquele pedacinho de capítulo. Ou lê os seus grifos, que de algum modo conecta você. Você faz, uau! Vê o episódio do Lincoln, lá naquele dilema de Lincoln, faz com que você faça, uau! Isso é sobre conectar os pontos. Aí você faz, uau! Cala a boca, desliga os celulares. Não, ninguém mexe comigo, não quero saber. E aí você começa a se conectar de fato com o texto. E o que me deixa muito orgulhosa, por exemplo, é hoje, aqui nesse terceiro encontro, eu consegui falar sobre tudo que eu li de uma maneira absolutamente livre, sem nenhum tipo de guia ou roteiro, mas conectando isso na minha mente e fazendo com que isso se aproprie ao meu repertório. Então, isso ninguém tira mais de mim. Entende? Se eu consigo, porque estudar é assim. Se você consegue ler, ótimo. Se você consegue ler e entender, melhor. Se você consegue ler e entender e falar 5 minutos, aí você tá assim, ó, no suprassumo das galáxias. Porque aí não tem condição de você dizer
A não ser que você fale às vezes tem pessoas que falam, não disseram nada. Mas se você conseguir 5 minutos de prosa sobre o que você leu, você realmente cumpriu a sua tarefa. Se vocês não fizeram nada, mas assistiram o encontro e entenderam tudo que eu falei, aí tudo bem também, aí ficou a melhor coisa do mundo. Aí tá tudo certo, tá bom? Então eu desejo para vocês uma ótima sexta-feira, terminando britanicamente às 14 horas, para que vocês voltem ao trabalho. Fico à disposição para que vocês me chamem. Acompanhem as enquetes, porque eu vou deixar vários trabalhinhos para vocês por lá. E não deixem de opinar verdadeiramente sobre o que vocês querem ver aqui no Clube FHG. Combinado? Combinado? Agora eu vou encerrar a gravação.